Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está nos escutando aqui no nosso podcast Fractais. Eu sou Alexandre Valverde, você também está com a Dani Dutra. Tudo bom, Dani? A Dani está tendo uma crise de riso aqui. Gente, bom dia, boa tarde. Eu não consigo, aqui é assim, vocês já sabem que tem a claquete do ID, mas eu não sei nem reproduzir a expressão sonora da claquete do ID. Mas tudo bem com vocês, gente? Desculpa. Dani, sem culpa, realmente foi uma claquete única e eu não sei se eu consigo reproduzir ela. E boa tarde, boa noite, bom dia. Mais meia hora de Dani aqui no episódio, se você repetir a claquete. E aí, Felipe, tudo tranquilo com você? Tudo tranquilo, eu queria amar a claquete do ID ou a lesma do mar, que nem as pessoas desse grupo aqui. Eu tô precisando de um tipo de um amor desse. Mas aproveitando o gancho aqui da Dani, que falou que não conseguiria descrever aqui o modo como aconteceu a claquete do ID aqui, esse tem a ver com o tema, essa questão tem a ver com o tema da conversa de hoje, que é sobre alexitimia. Esse nome difícil, que vem de uma palavra grega composta de 3 outras palavras. O A, que é o alfa privativo, a negação. O lexi, que a gente já ouviu na palavra léxico, por exemplo, o dicionário, a palavra lex significa palavra. E a palavra timia, que vem de timo, que é aquele órgão que fica atrás do externo aqui no nosso tórax, e que os gregos antigos pensavam que era a sede dos nossos afetos. Então, timo, essa palavra tem a ver com afetividade. Então, a lexitimia é a incapacidade ou a dificuldade de expressar em palavras os próprios sentimentos, os próprios afetos. E eu me lembro dessa palavra, vou falar aqui da minha experiência como psiquiatra, na época que eu estava me formando como residente, então a gente já está falando de 19 anos atrás, e os professores falavam dessa palavra e duvidavam da possibilidade disso. Falavam, essa história de alexitimia, é impossível uma pessoa não saber expressar o que ela sente, o que ela vive e tal. E eu lembro que eu ouvia isso, eu ficava na dúvida, falava, bom, será que esse conceito existe? Será que não existe? E na época, a gente nem se referia à alexitimia como uma questão muito própria e particular, ou mais presente nas pessoas neurodivergentes. A gente falava disso como se fosse um conceito geral que, inclusive, atravessava as pessoas normotípicas. Mas na neurodivergência, a lexitimia é um conceito muito interessante, eu tenho lidado muito com isso ultimamente, aí eu falei, nossa, maravilha, vamos conversar sobre isso essa semana, porque não é que a gente tenha uma incapacidade de reconhecer o que a gente está sentindo, a gente tem uma dificuldade de poder declinar em palavras a complexidade de tudo aquilo que se dá e se manifesta no momento de um choque afetivo muito intenso, pode ser tanto positivo quanto negativo, e aquilo fica ressoando dentro da gente por muitas horas, muitos dias, semanas, meses, às vezes. E é interessante que às vezes a gente fica lexitímico por causa de alguma situação, e se a gente deixa aquela situação passar, às vezes dá tipo uns 3 meses e fala, nossa, aquela noite que eu me senti mal foi por causa disso, e cai aquela ficha depois de muito tempo. Então eu acho muito interessante esse fato nosso, porque é uma maneira como a gente ressoa afetivamente ao nosso encontro com umas pessoas, de novo, seja uma situação prazerosa, mas geralmente tem a ver com um choque mais negativo, assim. E que, geralmente eu vivo isso, a lexitimia, como um tempo depois em que eu vou declinando os afetos que eu sinto, assim, de raiva, de medo, de tensão, depois de prazer, e as coisas podem se misturar, isso que é curioso. Eu acho que quando eu vivo uma paralisia porque eu me encontro alexitímico por qualquer razão, não é porque eu estou só sentindo afetos ruins ou só sentindo afetos bons, às vezes são as 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E é estranho poder falar isso para as pessoas, porque você fala para uma pessoa que você tá com raiva, com vontade de rir, de chorar e sair correndo ao mesmo tempo, as pessoas vão falar, oi? E isso é uma coisa que a gente tende a esconder muito e ter muita vergonha e não sabe muito como lidar com isso, porque a impressão que dá quando a gente está vivendo é que tem uma espécie de cisão interna e um monte dos nossos eus vivendo essas nuances afetivas, cada um ao seu modo. Eu estou sendo um pouco geral aqui para dar uma explicação um pouco mais aberta, mas gostaria de ouvir as nossas histórias aqui em relação a isso. A primeira coisa que eu achei incrível, só para falar, Alex, o nome Alex, eu tenho alguns amigos que o nome Alex significa não palavra. Não. O meu nome Alexandre, por exemplo, significa aquele que conduz a humanidade. Mas aí é diferente, não tem a ver com a mesma origem da palavra lexitimia. Significa não e lex significa palavra. Eu peguei essa parte do grego, tô falando grego já aqui. Mas não faz essas junções porque tem outros componentes do grego que vão se juntando e formando outras palavras. Até porque eu não sei se Alex é um nome grego, né? Ou se tem origem grega.
Alex sim, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele era macedônio, Verdade. mas o nome é grego, né? Total. Sabe uma coisa que eu pensei? Quando você propôs esse tema, eu, na verdade, fiquei pensando assim, putz, mas será que eu tenho isso? Não Não tô sei. entendendo o que tá acontecendo. Não tô Ficou em alexitilia. entendendo. Não tô entendendo. Só que agora você falou, me veio uma coisa que realmente acontece comigo, que eu tenho um certo delay. Por exemplo, quando eu tô numa discussão, que inclusive pode ser de trabalho, e eu recebo uma negativa, alguma coisa não esperada, né, que me Perfeito. causa um impacto emocional, eu não consigo responder na hora, assim. Perfeito. Eu demoro um pouco para processar essa fala e essa resposta, e talvez possa muito ter a ver com isso, né? Bem como eu já, nessa mesma ocasião, quando depois a pessoa me perguntar, e aí, como foi? Eu muitas vezes uso, putz, eu não sei nem o que dizer, Uhum. né? Perfeito. Tamanha desconfiguração mental de sentimentos. É muito doido você falar isso, porque eu lembro de viver muito na minha vida essa coisa de momentos muito intensos e você ir dormir e desejar que aquilo fosse só um sonho. Mas isso acontecer muito, assim, e de muitas vezes nessas situações, sempre via a imagem de um avestruz, de poder, tipo, Como enfiar assim? a cabeça na terra. Ah, tá. Nunca viu o avestruz enfiando a cabeça na Sim, terra? claro. Aí eu ficava imaginando de ser um avestruz, cara. Mas é muito louco, porque todas as vezes que as coisas aconteciam, explicar essas emoções depois sempre é muito complexo e como isso continua reverberando. Mas, falando sobre esse tema, isso que você trouxe, Ale, de não conseguir expressar suas emoções, pra mim sempre soou muito como se... Quando eu vivo uma coisa, é como se eu visse todas as perspectivas acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Várias possibilidades, vários julgamentos. E é meio que isso que me trava, é como se meu pensamento fosse muito rápido, no sentido de ficar imaginando vários cenários possíveis, sabe? Se eu falar isso, me gera aquilo que tal pessoa pode ver de tal jeito e por aí vai. E aí dá tela branca, né? Tipo, começa aquele barulho de internet de escada. Não, eu pensei em, na verdade, vários temas depois para a gente chegar em debate aqui, mas uma coisa que eu tive, acho que eu já até contei essa história aqui, mas é do início do relacionamento com a minha esposa, foi que eu não fico de mal por muito tempo. Então tem um negócio assim, eu sou muito sensível com algumas coisas, por exemplo, eu fui no velório esse fim de semana e, tipo, fiquei mal por um tempo e nem não necessariamente a pessoa em si, tipo, o que me pegou foi saber que o cara, que eu sabia conhecer ele, que ele tinha filhas e, tipo assim, tinha os brinquedos das crianças no caixão. Aquilo me matou, sabe? Tipo, Nossa, isso me mataria e também, cara. Que me isso? mataria, entendeu? É. Isso me mata de modo grande. Mas, tipo assim, e aí, tipo assim, eu, sabendo que me afeta muito, eu não gosto de ir lá ver. Entretanto, sempre que tem evento de família e todas as coisas, até na morte do meu avô, quem faz o discurso sempre sou eu. Tipo, eu me sinto muito confortável de pegar os melhores momentos da pessoa que eu vivi com essa pessoa e contar uma história, sabe? Então, eu fiz no meu casamento, eu fiz no casamento do meu primo, então, tipo assim, ir lá eu vou sem script, eu me sinto muito confortável para abrir meu coração e falar as coisas que têm um vínculo. Eu não sou bom em demonstrar emoção calculada. Tipo assim, se eu pegar um texto, no meu casamento eu escrevi um texto e li. Eu não fiquei feliz, porque aquilo não era real. Era real, mas eu estava lendo, então a emoção não estava clara naquele momento, porque estava treinado. Então, tipo assim, eu não gosto, não sou eu mesmo, e tem pessoas que são boas no modo treinado. Eu não consigo essa questão. Esse é um tema. Outro tema que eu ia falar, aí foi bem discussão com a minha esposa. Tem uma vez que eu fiz uma coisa errada, não me lembro o que era lá no início do relacionamento. A minha esposa veio falar comigo, triste, e aí eu percebi que estava errado e pedi desculpa. Na hora, foi, ó, verdade, não tinha imaginado desse jeito, eu peço desculpa. Aí ela falou, mas eu não tô, ainda tô brava contigo. Aí eu falei, então eu não sei mais o que eu tenho que fazer agora, porque, tipo, o objetivo era que você me provasse que eu estava errado, que eu tô errado, já pedi desculpa, e então para mim acabou ali, sabe?
E aí para ela não, ainda tem um delay de tempo, e isso desde criança, tipo assim, eu nunca fiquei de gelo com alguém, eu nunca fiquei de mal com alguém por dia, sabe, tipo, para mim, é, e eu sempre tive um negócio, eu posso brigar contigo no futebol e beber cerveja, eu posso brigar com você no trabalho e almoçar contigo, tipo assim, essa quebra, eu sinto emoção no momento, eu acho que eu sou bem emotivo em muitas coisas, assim, mais do que o normal, mas ele não tem esse prolongamento que para muitas pessoas tem, sabe? Eu até li de um japonês com 17 anos sem falar com a esposa, porque ela fez alguma coisa errada. Então, Sim, Fê, é muito doido de trazer esse exemplo, porque agora eu vou trazer uma história que aconteceu essa semana. A minha gata estava desaparecida por 4 dias, mas ela já Eu vi. apareceu. Exato. E, frente a essa situação, minha namorada estava muito negativa, muito preocupada. E eu falei, mas por quê? Você acha que aconteceu alguma coisa com ela ou algo do tipo? Acho. Mas eu falei, a chance dela tá bem ou ela tá mal é 50-50. E nessa hora, a única coisa que tem pra eu fazer, eu escolho acreditar na chance positiva. Inclusive, eu tenho mais indícios da chance positiva do que da negativa. E era muito complexo, era complicado da pessoa que estava do outro lado entender, parecia que eu estava sendo insensível. Mas aquela questão já tinha sido resolvida na minha cabeça. eu tenho isso também. Exato. Mas Eu a minha pensei- mulher fala que eu tô sendo negativo, às vezes. Ela fala assim, não, Felipe, eu já boto que a coisa não vai dar certo e já me adapto à realidade negativa em alguns casos. No seu foi bem mais positivo. Então, se não der certo, eu já me adaptei a isso. Então, tipo assim, eu fico mais relax em momentos que as Que pessoas acho têm um que sofrimento também maior. isso tem a ver um pouco, talvez, com o momento de vida que eu tô, de questionar tudo, assim, e de entender que tudo é uma escolha. Inclusive as ideias que a gente escolhe acreditar. Então, frente a uma incerteza, se eu tenho que escolher algo, eu vou optar pelo mais positivo. Por que eu vou ficar remoendo que, tipo, a gata tá sendo torturada na floresta ou que uma cobra matou ela? Eu prefiro pensar que se alguém roubou ela é porque gostou muito, então vai tratar ela muito bem, ela vai ficar feliz. Se ela tiver em algum lugar, ela tá se virando, a gata é esperta, tá vivendo a vida dela, entendeu? Enfim, Deixa as crianças crescerem. tem que deixar a Só criançada faltou crescer, poxa. falar isso. Eu crio filhos pro mundo. Exato. Eu pensei em algumas histórias também, ouvindo a Dani, eu me lembrei de uma história dessa coisa de ficar bugado quando alguém faz alguma pergunta ou coloca alguma questão assim que a gente não entende muito o que a pessoa tá querendo. Uma vez eu tava no supermercado, eu tinha 14 anos, e aí eu tava na frente do, sei lá, da prateleira de biscoitos ali, uma mulher parou do meu lado mais velha e falou assim, você é um menino ou uma menina? Porque eu tinha cabelo comprido, não tinha barba, tinha os traços muito delicados, a pessoa achou que eu fosse uma mulher e eu devia ter a voz fina, não sei. Eu só sei que eu achei muito estranho a mulher me parar pra Já me perguntar isso. aconteceu Assim. isso comigo. E aí eu olhei pra ela, eu só olhei isso, e falei, pessoal? eu tenho 14 anos. Aí ela falou assim, eu não perguntei tua idade, perguntei se é um menino ou uma menina. Eu fiquei bugado e não consegui responder. Que isso? Mas eu fiquei com essa história na cabeça, tentando entender o porquê que uma pessoa te para no supermercado pra perguntar se é um homem ou uma mulher, o menino ou uma menina, no caso, que eu era adolescente, por causa da minha aparência, assim. Eu lembro que isso contribuiu um bom bocado pra uma dificuldade de aceitação minha, e eu que já tinha a minha dismorfia. Então vocês imaginam o quanto essa lexitimia não durou. E depois Ale, as histórias... Fala. imagina que você consegue acessar essa memória de novo e você descobre que era a Damares. Essa mulher Nossa, que chegou do socorro. seu lado. Acho que não, E espero que você não. estava vestindo rosa. Exatamente, é. E- Na verdade, não era biscoito, era um manual gay que você estava comprando no supermercado. Exatamente, a mamadeira de piroca, né? Vai saber. Exato. E aí, a outra questão que depois o Fê começou a falar e eu pensei, nossa, o que tem muito, é muito interessante, a alexitimia, ela também dificulta a gente a ter reações, entre muitas aspas, adequadas ao momento que a gente está vivendo, e isso, inclusive, pode acontecer nesses momentos de luto, de velório, e eu lembro da pergunta que o psiquiatra que estava me atendendo na consulta que a gente fez do diagnóstico do meu autismo, da minha relação com a morte, e como eu reajo à morte das pessoas. Ele fez essa pergunta, você reage como à morte das pessoas mais próximas? E eu lembrei da morte da minha avó materna, que foi uma pessoa que eu amei muito, eu vivi muito com ela, morou no final da vida comigo, então a gente tinha uma relação muito próxima, a gente era muito, muito juntos, assim. E ela faleceu de um acidente e ficou 15 dias na UTI. Eu fiquei acompanhando todo esse processo, foi super doloroso e tal, até o dia que ela acabou falecendo. E eu lembro que no momento do velório,
eu já tinha me despedido dela durante esse período que ela ficou na UTI e escrevi um poema pra ela, inclusive. Foi uma situação super delicada, super sensível, da família inteira muito mobilizada e tal. E eu lembro que no dia do velório, eu tava tão cansado, tão extenuado, que chegou uma hora que me veio um sopro, assim, de uma vontade de gargalhar dentro do velório. E aí eu comecei a sentir aquilo, eu falei, gente, o que é isso? Eu tô com vontade de gargalhar aqui, o que tá acontecendo? Porque eu tava triste, me sentindo angustiado, comecei a ficar ansioso e vinha vontade de gargalhar, eu falei, eu tenho que me segurar aqui. Porque imagina se eu perder o controle e começar a rir nesse lugar que eu não vou nem conseguir explicar o que tá acontecendo. Nossa e aí começou a me dar Senhora. uma sensação como se fosse uma crise de pânico, que eu fosse perder o controle e começar a gargalhar diante de todo mundo, assim. Eu sei que eu consegui me conter, passou isso, mas eu fiquei com isso na cabeça, falei, cara, o que tá acontecendo? Hoje, claro, à luz dessa informação, eu falo, putz, eu tava lexitímico ali, vivendo uma profusão de coisas muito duras, e ao mesmo tempo teve essa intrusão desse negócio que eu falei, nossa, o que eu faço com isso, assim? E isso que eu tô querendo trazer hoje aqui pra gente discutir dessa situação que é muito estranha pra gente, que é de viver situações afetivas que a gente talvez nem vai querer contar pras pessoas, porque a gente vai ficar constrangido de ter que assumir que a gente viveu esse tipo de coisa. E essa relação da dificuldade com a morte, com perdas, com rupturas, tem a ver com isso também. Quando a gente recebe aquela notícia do estou terminando um relacionamento, ou estou acabando qualquer coisa assim, a gente fica paralisado, sentindo, sei lá, quantas mil sensações ali, e sem conseguir deixar isso claro. Então eu quis trazer essa história também para ilustrar essa situação. É verdade, eu já tive uma situação bem complicada, assim, de rir, não foi num velório, mas foi numa outra situação bem intimista, vamos dizer assim, que eu comecei a dar uma gargalhada, porque, na verdade, eu tava num relacionamento que eu já estava a fim de terminar e tal, e era um relacionamento longo, e, de repente, eu comecei a gargalhar, assim, na hora do, na hora do negócio. E aquilo, assim, putz, não tinha nem o que falar pra pessoa, Sim, entendeu? porque, E claro, eu é lembro dessa, inexplicável, né? assim, Como é que você diz é pra pessoa assim... inexplicável, Uhum, é uhum, inexplicável, mas isso foi uma das coisas que eu falei assim, putz, eu não gosto mais dessa pessoa, né? Assim, esse uhum. relacionamento, eu acho que não tá num lugar legal. Mas foi uma coisa muito louca, porque, da qual, inclusive, eu senti vergonha. Uhum, Porque Então, foi desrespeitoso, entendeu? uhum. Mas aconteceu. O meu medo era justamente esse, de passar uma vergonha diante de uma situação que eu falei assim, gente, como é que eu vou explicar que eu tô gargalhando no velório da minha avó, que eu amo tanto, e todo mundo sabia do meu amor por ela, ninguém ia duvidar disso e questionar. Mas essa é uma coisa Isso. completamente inapropriada. Eu consegui conter aquilo, mas eu lembro da sensação de ter que me segurar pra não respirar, pra nem começar a rir, porque eu falei, gente, se eu começar a rir, acho que eu vou entrar numa gargalhada, é uma sensação muito ruim, de sensação de que você vai perder a autonomia sobre si nessa hora. Eu tinha isso fora, que tipo, quando eu fico nervoso, eu não dou uma gargalhada, eu dou tipo uma risada, tipo assim, e as pessoas interpretam totalmente errado, assim, é zero de humor, Uhum. é mais de tipo, eu faço meio assim, e as pessoas interpretam como se eu estivesse rindo, e é zero que eu tô rindo da pessoa, tipo assim, Uhum. Uhum. na minha cabeça até um quê de empatia, assim, mas a pessoa interpreta o totalmente desdém. errado. E Fê, mas em relação ao afetivo amoroso, isso não acontece? Às vezes quando você tá numa discussão, numa DR de uma coisa pesada, e aí ao invés de você estar naquela tonalidade afetiva daquela circunstância, você começa a sentir umas coisas estranhas, começa a rir da A discussão. minha fala, mulher, eu não rio, não, isso não, mas a minha mulher fala que é um porre discutir comigo. Porque, tipo, eu sou mais, nesses quesitos, assim, eu sou mais pragmático, sabe? É tipo, tô certo, não tô certo, não tô certo. Então, tipo assim, às vezes eu erro e minha mulher fala pra eu pedir desculpa e eu não considero que eu tô errado e eu não vou pedir desculpa. No início eu pedi, hoje eu, tipo, cara, fala, não vou pedir desculpa, eu não errei. E a mesma coisa com as minhas filhas fazem birra e tá chorando, aí eu só falo, cara, vai chorar pra lá, cara, eu não vou te fazer nada, eu não tenho a menor paciência pra alguém falando comigo chorando. E as pessoas falam que eu tenho uma capacidade muito grande de ficar assistindo TV com alguém chorando e, tipo, literalmente não me importar, porque, tipo, cara, eu não gosto, eu acho, tipo, birra é uma coisa que me afeta real, assim, mas eu fico, quando você parar, eu te ouço, mas enquanto você estiver chorando, eu não falo contigo. E, tipo, eu aceito super na moral. E a maioria dos pais não aguenta, tem essa dificuldade. Nossa, eu não aguentaria nem a pau. Pra Nem mim, eu. climão é um negócio que, tipo assim, ou resolve
ou a gente vai até a morte, entendeu? Mas, por exemplo, se tiver Conta uma aí. discussão no restaurante ao lado, Ed, tem um tá lá, aí tá um É. climão numa pessoa alheia, dois casais discutindo. Você se sente mal e sai, ou você tem um nível de interesse grande que você para de conversar com o que você está pensando para ouvir a conversa alheia? Qual é o seu nível Eu em fico relação à mal, eu emoção só ali? quero sair de lá e me Putz, relacionar eu com qualquer coisa que não sejam. falo pra minha mulher, que a gente está ouvindo. Não Não, puxa outro assunto aqui, tipo novela. não, eu fico meio sem graça, eu quero sair do lugar. Pra mim, todas essas coisas de momento de intensidade dos seres humanos me dá Essas meio que uma pessoas, né? coisa. Não, me dá uma coisa porque, tipo, as pessoas se levam muito a sério, entendeu? Tipo, eu tô o tempo inteiro vendo o bicho. E eu fico vendo os comportamentos dos bichos, e pra mim, nós temos comportamentos também. Então, tipo, muitas vezes eu vejo situações e eu enxergo como comportamentos, o que traz talvez até uma coisa meio impessoal. E aí essa é a hora que eu começo a me fechar. E aí o meu mecanismo, e é meio padrão assim, eu tipo só fico quieto e começo a olhar pro chão assim, não faço mais nada. Mas você não fica com eco disso depois e de, tipo, com essa coisa ressoando na cabeça, no background, aqui no plano de fundo o tempo inteiro, até você conseguir entender o que aconteceu? Porque eu fico assim, se eu não entendo uma coisa na hora, eu vou ficar com aquela cena na cabeça dias. E vai ficar aqui no cantinho, no fundinho, assim, mas uma hora fala assim, acho que eu senti aquilo naquele momento porque aquela pessoa fez aquela coisa, assim. Não sei se eu tô me fazendo claro, assim, ou se Não, percebe sim, isso, as coisas é ficam assim num também. looping eterno. Essa é a parada, né? Tipo, acho que por isso que, às vezes, eu posso falar por mim, pelo menos, eu vivo com a cabeça sem parar, porque eu vou tendo vários desses momentos em que eu não consigo dar nome ou entender essas emoções, eles são frequentes e intensos, e eu lembro deles. Então, tipo, o tempo inteiro eu tô voltando para várias dessas questões que não se resolveram ali. E não se resolveram ali porque justamente é muito difícil se abrir quando você tá vendo 30 mil lados ao mesmo tempo. E quando eu digo 30 mil lados, tô falando do lado, tipo, psaico, tô falando do lado pessoa empática, tô falando. Sabe quando você começa a ver todas as possíveis realidades do que pode Perfeito você ter acontecer ali trazido e do isso. teu sentimento? E aí eu travo, porque você tem medo de falar, então, olha, eu entendo o que você tá falando, eu moro em empatia, mas eu também tenho esse meu lado aqui que é extremamente material, por exemplo. E eu enxergo ele. Infelizmente, eu tô enxergando todos esses ao mesmo tempo, eles fazem parte de mim. E esse é o momento que eu travo, porque aí eu começo a me julgar e não consigo aceitar que eu possa ser tudo isso também, que todas as coisas possam estar passando pela minha cabeça, e que isso não faz de mim uma péssima pessoa, e sim só faz de mim uma pessoa que processa as coisas de uma maneira diferente. Mas sabe que Olha, eu também... Agora, fala, Dani, por favor. essa pluralidade, né? Porque eu imagino o seguinte, na hora que você faz todos esses questionamentos, você está se vendo como uma pessoa super plural que você é, né? E tem esse receio bom, tá bom, qual faceta eu vou escolher agora para me representar diante desse fato, dessa do que fala, tá rolando enfim, ali. porque você não consegue justamente ter uma faceta única ou encontrar uma palavra que resuma todos os seus perfis, né? Todos os seus fragmentos, vamos dizer assim, da personalidade. É Todos os muita fractais coisa. da sua personalidade, vamos usar o nosso Exato, nome. todos os fractais, tem Mas razão. também, o que rola, e aí eu posso fazer um outro ponto, é que talvez vocês compartilhem, é a vida inteira tentando se encaixar, né? E quando você está tentando se encaixar, você está numa defensiva. Então, de certa maneira, eu sempre fiquei numa defensiva de observar. Então eu sempre observei muito o comportamento dos outros, sempre me importei muito com os outros. Pensavam, sem querer me importar, hoje eu percebo o quanto eu me importo, porque justamente nisso, quando acontece uma situação, qualquer uma que seja social, de questões, problemas sociais, desde um velório até uma discussão, enfim, até uma cena de constrangimento no trânsito, entendeu? Sabe quando você, tipo, dá oi pra uma pessoa e a pessoa não te dá oi de volta? Essas coisas, sabe isso? Tipo, isso pra mim reverbera de uma maneira porque eu já começo a trazer, tipo, eu já vou dar o exemplo do trânsito, que é um exemplo bem corriqueiro, de pegar a coisa do trânsito, deu oi, a pessoa não deu de volta. Eu já começo a pensar todas as situações possíveis daquela pessoa não ter me dado oi. Desde a coisa da raiva, tipo, essa pessoa é uma babaca que viu e não quis dar oi, até a pessoa, não, ela só não tava pensando em nada, ou, nossa, será que ela tá passando por uma coisa difícil?
putz, e vai indo assim. Só que isso dura 3 segundos, né? E disso que é incrível, né? Tipo, é um E aí é a hora que assim. eu bugo, entendeu? E essa é a hora que, tipo, e pra tudo, isso gera uma sensação de solidão, porque você nunca consegue compartilhar a intensidade e o tamanho daquilo que você está sentindo naquela hora. E aí é essa hora que eu sei que eu realmente sou diferente da média. Porque eu não escolho quando isso acontece, entendeu? Isso acontece com a pessoa no trânsito. Tipo, isso não é profundo. Eu gostaria que as coisas fossem mais leves, mais fáceis de levar. Tipo, pô, só deu um tchau, a pessoa não viu e vida que segue. Mas não. Você problematiza. Nossa senhora. A tua fala me fez pensar, antes de você falar dessa questão aqui, quando você estava dizendo dos encontros e que abre um monte de possibilidades, de todos os sentidos que aquela cena que você está vivendo pode estar acontecendo, e me fez pensar nas relações abusivas, que a gente já falou sobre isso num episódio, do porquê nós somos mais sujeitos a relações abusivas, e a alexitimia também é uma dessas questões. Porque se a gente tá sofrendo um distrato ali por alguém, a gente não vai conseguir ter uma impressão direta do tipo, esse cara tá me sacaneando, ele é um babaca e eu já sei o que tá acontecendo aqui. A gente vai abrir todo um leque de possibilidades pra passar pano pra pessoa com todo o poder da nossa lexitimia, então vai pensar em tudo menos a verdade que aquela pessoa tá sendo escrota comigo, sabe assim? E aí isso é uma coisa muito interessante, e eu me vi depois, porque o meu diagnóstico do autismo aconteceu logo depois que eu terminei uma relação abusiva, porque eu percebi que eu tinha muita dificuldade de entender aquilo, eu falei, tem algum problema em mim que eu não consigo entender, por que as pessoas estão fazendo maldade comigo, as pessoas estão me sacaneando, ou as pessoas estão sendo irônicas, ou tal. E aí que eu comecei esse percurso todo até chegar no meu diagnóstico, e eu olhando pra relação lá atrás, todas as crises que a gente viveu ali, as DRs, que obviamente numa relação abusiva são produzidas de propósito, me deixavam nesse estado de alexitimia. Eu ficava meio paralisado, assim, você falando o que tá acontecendo, o que é isso e tal. Você não consegue aceitar que a história tem um lado, só aquele lado que é um lado osso, né? Isso é muito doido, cara. Exatamente. Até nas histórias mais tensas, eu não consigo, eu sempre acho que, tipo, fico jogando ali. E porque de fato tem vários lados, né, gente? Exatamente. Essa é a grande questão. Não, e as aí, histórias têm hora... vários lados, mas um abuso é um abuso. A pessoa escolhe fazer isso. Ela escolhe te sacanear daquele jeito e te colocar numa armadilha que é um pouco invisível no começo, pra te capturar. Então você não sabe, você tá caindo numa armadilha que foi colocada, você não tem como saber aquilo até depois que você caiu e você fala, opa, caí numa armadilha. E essa questão da lexitimia, quer dizer, num ciclo de relação, quando você tá naquela fase de desvalorização, ataque e abuso, se você fica passando situações difíceis cotidianamente, você sai de uma lexitimia em outra. Você mal consegue elaborar uma, você já tá em outra, você já tá em outra, você já tá em outra, e fica nesse balé macabro, até a gente conseguir sacar o que estava acontecendo. Então, eu tô falando isso também porque um dos meus pacientes comentou comigo e falou, poxa, faltou mais coisas nesse episódio, tal, vocês tinham que falar mais sobre essa questão do abuso, por que a gente é suscetível, então eu tô trazendo esse elemento aqui como também um elemento que pode nos vulnerabilizar nesse sentido nas relações íntimas afetivas. Até porque você não se defende, né? Ao não falar, ao não entender como se expressar, você não se defende. Você não consegue colocar um limite para aquilo. Tá, não vou falar nada. Não vai. Nem vale a pena discutir isso. Porque você só vai reunir essas argumentações depois de um tempo. Eu fico com um delay mesmo. Exatamente, que é a questão de, ao invés de dizer para aquela mulher do supermercado, você não tem nada a ver com a minha vida, se eu pareço um menino ou menina, não é do seu interesse, toma o teu rumo, eu vou dizer, eu tenho 14 anos, sabe assim, ficar atrapalhado e falar isso, porque eu não consigo encontrar uma resposta. Mas você tinha 14 anos, cara, não cobre isso de você. Eu com 14 anos, eu tava... Sei lá, não, com 14 anos já tava tomando vodka, moleque. Então, mas aí que tá, mas aí eu volto pra uma outra questão, Id, nós temos um desenvolvimento assíncrono, eu podia com 14 anos ser um as da matemática e ser super ingênuo como eu sou até hoje, acho. Então, na verdade, essas características a gente não perde, a gente aprende, de um certo modo, a se proteger dessas vulnerabilidades, mas elas estão sempre presentes, e eu não quero perder a minha ingenuidade, eu gosto da criança que habita em mim, assim, eu não quero sufocar isso. Então, só que Esse é um tema interessante. Eu tenho um vínculo com criança muito forte e me divirto muito, muito com esse tipo de brincadeira, esse tipo de coisa. Eu vi o Ale falando agora e, tipo, é uma coisa que tem muito minha, assim, as pessoas... Assim, eu vou em festa infantil, eu realmente me divirto, tipo, brincando com as crianças. Mais que as crianças. Eu fui com a minha filha. Não, eu até brinco, eu gosto de conversar com os adultos também, mas são alegrias diferentes entre essas duas coisas, assim. Eu não sei se vocês têm. É bem diferente do tema que a gente está falando agora, mas pode ser um tema interessante para um futuro episódio.
Boa. Eu acho. É verdade. O que te deixa sem fala, né? Lesmas do mar. Esse episódio é o que te deixa sem fala. Mas a gente pode fazer a nossa rodada de despedida agora, então, que o nosso episódio já tá terminando. Dani, quer começar? Boa. Boa, estou sem palavras, gente. Mas foi legal, caiu uma ficha para mim, né? Foi no começo do episódio, mas acho que valeu muito a pena. Isso é uma coisa que me incomoda muito, principalmente profissionalmente, quando eu estou numa reunião e eu não consigo me colocar logo que a coisa aconteceu, né? Eu preciso de um respiro para poder formular aquilo e às vezes acaba que parece que é uma coisa que você é imaturo ou qualquer coisa dessa natureza, né? Eu acabei criando meus próprios recursos para fazer isso, mas foi importante. Então, queria agradecer vocês por esses minutos de terapia de Opa, hoje. que isso. Um Espero que tenha momento de ajudado muito sabedoria. nossos ouvintes também, exato. Maravilha. Então, uma coisa legal de se falar, na verdade, é que eu ouço muito de quem ouve o nosso podcast e não se considera ou não é neurodivergente, falar coisas do tipo, eu também tenho isso. Né? Uhum. E é isso, galera. Todos nós temos isso, somos todos humanos. Então, por isso que é muito importante trazer essas histórias. Mas o que eu acho que é importante a gente sempre frisar é a intensidade e quantidade do que está acontecendo. E essa coisa, e por isso que se usam termos. Então, falar de cara, eu não consigo pronunciar. Alexitimia. Alexitimia. É tipo anemônema, né? Enfim. Nossa, não, aí eu já não sei falar. Mas falar disso dá nome para várias coisas e também entender que as coisas elas estão conectadas, né? Tipo, porque às vezes parece que é só mais um nome para mais uma coisa, mas na verdade aquele nome ele é só para especificar algo, mas claramente ele vai puxar coisas de um outro nome, entendeu? E por isso que é muito importante sempre estar falando de todos. É tipo aquela impressão de quando você lê um livro e parece que a pessoa fica sempre retomando o mesmo assunto de maneiras diferentes. Para justamente conseguir fixar na cabeça da pessoa em vários lugares e conseguir acessar as diversas emoções e situações possíveis que a gente vive, né? E agora eu sei o que é a alexitimia. Falando essas palavras, eu não gostaria de jogar stop com a Alê, cara. Ele ia inventar todas essas palavras, a gente ia perder com certeza. Nossa, nem me fala. Não, jogar stop com o Alexandre deve Eu ser sempre péssimo. ganhava no stop. Nossa, eu quero. Claro. Eu fiquei animado pra esse desafio. Boa. A gente grava ao vivo, bota no Instagram. Na verdade, eu pensei em várias coisas. Tipo assim, eu acho que tem até um que geracional nessas coisas assim, que eu vejo que as pessoas que eu trabalho mais novas, elas têm muito mais sensibilidade com algumas coisas que eu acho que eu, com mais casca ou geracional, eu tenho menos. Então, tipo, a pessoa fala, teve isso, assim, você viu como ela foi grossa e tudo mais, e, tipo, eu nem senti, nem acho. Aí depois que a pessoa me explica, mesmo me explicando, eu não considero. Mas não é, eu acho que nesse caso não é nem eu individual, é mais geracional mesmo. Tipo, as pessoas da minha idade, mais, acho que tem um peso em relação ao a sensação que você tem a certas ações de palavras e coisas totalmente diferentes. Então, isso eu percebo bem diferente entre as gerações. E aí, tipo assim, para terminar, eu acho que a gente falou, né? Tipo, tem muita coisa que a gente é igual. Tem uma coisa que seria interessante a gente colocar também aqui, o como, por exemplo, eu me expresso em mídias sociais, Instagram, WhatsApp, que eu não pareço tão simpático assim. E eu acho que eu tô sendo super simpático, tipo assim, só que eu não dou bom dia, tudo mais, porque eu acho que não precisa. Aí meu funcionário até falou, não, Felipe, hoje eu já consigo imaginar você falando aquilo, aí não fica tão grosseiro. Mas a mensagem para ele tá desse jeito. Então, tipo, para mim eu tô sendo só pragmático, mas a pessoa recebe bem diferente aquela emoção. Então é interessante analisar aqui. Mesmo eu me considerando uma pessoa extremamente sensível para muita coisa, em relação aos outros, em relação a algumas coisas que eu crio sensibilidade nos outros, eu não percebo que deveria. Eu aprendo, mas não percebo. Maravilha. A fala do Id também, para concluir aqui a minha, me fez pensar nessas nuances, dessas conexões entre os nossos sinais de autismo e neurodivergência, altas habilidades e tudo mais,
Por exemplo, a questão do contato visual tem a ver também com a lexitimia. A hora que a gente bate o olho na outra pessoa, sentiu aquele monte de coisa, a gente fica atropelado por um monte de afeto que a gente não sabe nomear. Na hora, prefere cara, não isso olhar pra os mim- olhos, é a lexitimia isso. Quando Isso é a alguém história toca da na minha gente, vida. quando alguém toca na gente, dizer daquele desconforto é a lexitimia, porque aquilo não é só um desconforto do tato, aquilo nos remete a histórias, nos faz lembrar de outras situações que a gente foi tocado, um monte de coisa. É a lexitimia. Então, essas coisas estão todas conectadas. A gente fica em hiperfoco depois com as nossas alexitimias, tentando decodificar aquilo. Então, todos esses elementos, eles estão conectados, eles estão ligados. Tudo faz parte desse todo mesmo. E nós somos essas pessoas hiperfractalizadas, e nós não somos sub-humanos ou hiper-humanos, nem nada disso. A gente é humano como qualquer um, só que a gente fractaliza mais as nossas experiências, então elas vão num nível de nuance que as pessoas conseguem se reconhecer nesse lugar, mas não necessariamente viver como a gente vive na profundidade ou nessa fractalização que a gente vive. Nossa então Senhora. é isso. A lexitimia dá um livro, gente. Chegamos a essa conclusão nesse episódio. Mais um livro. E não é infantil dessa vez. Aí não tem graça, Exatamente só trabalho com infantil. Maravilha, meu Deus. pessoal. É nichado, nichado. Mais um tema pra falar sobre o futuro, tipo livros favoritos, e que eu já pensei nisso várias vezes. É? Eu acho que se me gente. perguntasse qual é o meu livro favorito, eu responderia Marcelo Marmelo Martelo, e eu acho que surpreenderia as pessoas. Mas foi o Até livro que mais hoje. me afetou de infância mesmo, até hoje. Então, engraçado. Maravilha. Eu acho irado, cara. Eu nunca vi, eu nem li. Mas enfim. Eu aproveito aqui Isso. para me despedir, então, pessoal. Um super beijo para todo mundo. Valeu, Tchau. gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.